livro de Gênesis, capítulo 6, que hoje o tema é muito importante, vai estar falando sobre a corrupção do gênero humano. Está falando a história de Noé. Então vamos mergulhar profundamente nesse capítulo que foi escrito há muito tempo atrás, mas é extremamente atual, mais atual do que o Jornal de Amanhã. Bem? Então, esse capítulo ele vai mostrar como a raça humana se encontra. E olha o poder da palavra que é viva e eficaz. Você vai analisar comigo que o que aconteceu no tempo de Noé também acontece exatamente o mesmo nos tempos atuais. Não é diferente. Vamos ler então a Bíblia comigo? É Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Deixa eu só abrir aqui. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos, preste atenção, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Você vê aqui que o próprio Deus testificou os pensamentos, que só Ele pode sondar teus pensamentos. Ele sondou os pensamentos dos seres humanos naquela época e viu que era má. Dentro do homem estava a maldade. Hoje você vê a raça humana, o gênero humano, que não é diferente. Nós vemos tanta violência. E então no versículo 6 ele diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha só. Pesou o seu coração. Meu Deus, é forte demais aqui. Falar que pesou o seu coração. Mostra a indignação de alguém tão perfeito como Deus. O ser todo-poderoso que criou todas as coisas, e tudo que ele fez foi bom, mas chegar no ser humano e ali ter uma testificação de que havia entrado a maldade no coração dele. O pecado causa a maldade, o pecado é a causa da morte. Romanos 6 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna em Cristo Jesus. Imagine você estar aí a contemplar tudo que está passando
a você a contemplar isto. Imagine isso. Como que é sentir isso? É muito dolorido. Quem está comigo que pode dizer realmente que há maldade no coração do ser humano? Ou você acha que não? Você acha que não tem maldade no coração do ser humano? O ser humano é bom, extremamente bom. Evangelista Raimundo, diga aí, evangelista, se você acha que o ser humano ele tem uma bondade dentro dele ou não? Denilda Alves, o ser humano ele tem algo dentro dele que está totalmente corrompido, que é o pecado. Deixa o ser humano totalmente separado de Deus. É a iniquidade que faz a separação entre o homem e Deus. Você consegue entender isso, Ana Rosa? Que o pecado, ele adoece o homem. O pecado deixa você confuso, deixa você paralisado, deixa você inerte e muitas vezes marionete de Satanás. Várias vezes, porque o ser humano é um ser que ele é influenciável. Querendo ou não, vou dizer que o ser humano é influenciável, sim. Por quê? Ou ele é influenciado pelo bem, ou ele é influenciado pelo mal. É claro que o homem, ele tem o seu livre-arbítrio. Dentro dele tem um poder de escolha. E isso não lhe é tirado. Só que muitas vezes o homem, ele fica confuso. E devido a tantas influências, ou de um lado ou do outro. Mas o Senhor, ele julga no coração, a retidão do coração. E aqui nós vamos ver a retidão de Noé. Porque Noé era um homem justo. Assim que o Senhor também falou de Jó. Jó, um homem justo e temente a Deus. Deus decidiu destruir a humanidade porque ele havia olhado para o homem e via sua maldade. Mas sempre tem um remanescente. Sempre o Senhor deixa um remanescente. Sempre há um remanescente. Porque lembra da criação perfeita de Deus? Tudo que o Senhor criou é perfeito. Então, um homem, ele pode andar por muitos caminhos errados, mas ele sempre vai sentir a necessidade de buscar, de querer o que é certo. Você está entendendo? Uma geração corrompida pelo pecado fica distante de Deus. E aqui o Senhor mostra o seu poder. Ele mostra que mesmo em caos, mesmo em situações adversas, mesmo quando tudo está perdido, ele mostra que encontra pessoas disponíveis. Não é pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Porque o ser humano jamais será perfeito até a sua transformação
em glória para Cristo, ou dessa vida, ou no arrebatamento. Então, até esse processo de glorificação, nós estamos passando, sim, momentos que podemos cair. A Bíblia fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, talvez você esteja vivendo em meio ao caos, Juracema. Talvez você, Juracema, esteja vivendo em meio ao caos, em meio a uma tempestade. Mas eu quero dizer que Jesus está no barco. Jesus está no barco. E basta chamá-lo. Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante vai falar que os discípulos estavam no barco e Jesus estava com os discípulos no barco, só que Jesus estava dormindo e houve uma tão grande tempestade que todos estavam desesperados, estavam pensando que o barco ia a pique. Mas lembraram que o mestre estava no barco e então resolveram chamar o mestre. Quando o mestre levantou, ele só apenas estendeu a mão e deu uma voz de comando ao vento e o vento cessou e todos ficaram atemorizados, ficaram atônitos de ver que quem é este que até os ventos obedecem. E o Senhor falou para eles: ó, geração incrédula, se tiverdes fé como um pequeno grão de mostarda, direis a este monte: sai de um lugar e vai para o outro. Chamou aqueles discípulos ali que estavam com pouca fé. Com pouca fé. O ser humano, ele pode estar passando por momentos difíceis, mas se ele tiver fé de chamar quem pode resolver, quem até o vento obedece a sua voz, que é o Mestre Jesus de Nazaré. Se você chamar por Jesus, ele vem na mesma hora, envia o seu anjo. Seja o que for que você estiver passando, Jesus vem te socorrer. Basta você chamar ele. Se você tem pouca fé hoje, peça mais fé, porque Jesus vem. Você pode estar passando momentos difíceis dentro da sua casa, um caos familiar, caos mental, um caos espiritual, mas Deus não perdeu você de vista, jamais. O nosso Deus jamais te desampara. Se você quer o Mestre, ele vem, ele te ouve. Escreve aí no chat: Deus ainda me vê. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Mesmo que a sua mãe te desampare, Jesus não te desamparará. O Mestre está olhando para você. Pede para o Senhor abrir o teu entendimento hoje. Diga: Senhor, abre meu entendimento agora para me ver que o Senhor está do meu lado, o Senhor está no barco e eu te chamo agora. Abre o meu entendimento, aumenta a minha fé e me tira dessa tempestade, Senhor. No nome de Jesus, faça essa oração simples, mas poderosa. No nome de Jesus, o Senhor vai te ouvir.
Que a tua palavra não seja apenas informação, mas seja de coração, sabe? Quando você expressa a palavra, quando você lê a Bíblia com fé, aquilo acontece. Eu ouvi um testemunho esses dias que num certo lugar estavam fazendo feitiçaria, certo horário, meia-noite, madrugada. E de repente eles não conseguiram fazer os trabalhos que eles costumavam fazer. E por que isso aconteceu? Porque naquela localidade havia uma pessoa que estava orando, lendo o salmo, apenas um salmo. A pessoa estava lendo em voz alta, declarando, profetizando. E isso fez os céus se abrirem, os anjos descerem e todo principado e potestade caírem por terra naquele lugar. Olha o poder de expressar e declarar a palavra do Senhor Jesus. Você tem que ler, crer, ter fé e profetizar, declarar com veemência, com coração, e isso vai acontecer. Aqui o ambiente estava corrompido, estava doente. Você já entrou num ambiente pesado? Ambiente que você já sentiu mal por entrar ali? Jesus, Ele tem compaixão de nós. Mas o ser humano, quando está nesse ambiente, ele fica tão destruído, tão afastado de Deus. O problema aqui não era apenas o comportamento do ser humano, não era só o exterior, não era só a violência, era o seu interior. Aqui fala que ele sondou os pensamentos, porque o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece tão bem, Ele sabe quantos fios de cabelos nós possuímos. Ele sabe exatamente todo o desígnio do nosso coração. Ele sabe discernir se é bom ou se é ruim. E ali ele discerniu o desígnio do coração do ser humano, que era continuamente mal. Não era mal só um pouco, por alguns minutos, por algumas horas, não, era continuamente mal. Muitas mulheres aqui tentam mudar hábitos, tentam mudar seus comportamentos, mas por dentro estão totalmente destruídas. Precisam tratar a raiz do problema, precisam tratar o seu interior, precisa de uma cura interior. E o Senhor entra aí. O Senhor entra onde ninguém mais pode entrar. O Senhor cura esse lugarzinho onde está essa ferida. O Senhor, Ele trata e Ele cura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você que está numa relação tóxica, repetidas vezes tentou sair, não consegue. Está nesse ciclo desse relacionamento tóxico e isso só está te destruindo, mas você não consegue sair, não consegue se libertar. Saia. Decida hoje viver, porque você está morrendo aos poucos.
Você está se auto-sabotando. Você tem valor diante de Deus. Você tem valor. Você é uma joia rara. Aí você só fica ansiosa. É uma ansiedade constante, um medo, uma palpitação no coração, o medo de abandono. E sente uma necessidade de aprovação. Você está vivendo isso? Se analise, se examine, reflita, se perceba. Você está se destruindo. Reconheça os padrões repetitivos. Reconheça que sua força é tão pequena que você não consegue sozinha. Peça ajuda. Chame o mestre. Chame o mestre. E eu quero fazer a pergunta aqui para você. O que é que continua se repetindo na sua vida? Olha para você mesmo assim. O que é que está se repetindo na minha vida? Como que eu posso sair disso? Decida romper. Noé ouviu a voz de Deus em meio ao caos. O Senhor achou alguém disponível para ouvir a sua voz. O Senhor não passou a mão na cabeça de ninguém. O Senhor deu um comando para Noé. Se Noé obedecesse, ele seria salvo. Se Noé não obedecesse, aconteceria o juízo de Deus sobre a terra e Noé e ninguém sobreviveria. Mas Noé ouviu Deus, obedeceu Deus e passou ali 120 anos pregando para aquele povo corrompido, mau, violento, cheio de perversidade, de pecado, mas Noé obedeceu o comando de Deus. Obedeça ao comando de Deus e saia desse ciclo. Saia. Tem uma frase que diz assim: não posso normalizar aquilo que Deus quer curar. Deus não quer ver a sua derrota, Deus não quer ver você destruído, Deus não quer ver você nesse relacionamento tóxico, só se maltratando, só sofrendo, só adoecendo. Deus quer que você mude. O caminho é estreito, mas o Senhor, Ele salva. Esse caminho te leva à salvação. Esse caminho é estreito, é árduo, sim, mas Ele te leva à salvação. Então, persista, seja fiel no nome de Jesus e receba essa palavra que alcança a tua casa, alcança a tua família, alcança teus entes queridos, alcança teus vizinhos, alcança a tua cidade. Agora, no nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua cidade. Eu declaro a bênção do Senhor sobre o seu bairro, sobre a sua rua. No nome de Jesus, que o Senhor te alcance. Que os anjos do Senhor se acampem ao teu redor. Se você teme a Deus, tenha certeza que os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que você tema, que você obedeça e que você siga até
o fim, no nome de Jesus. Fique com essa palavra hoje para a sua vida e no nome de Jesus receba no seu coração. No nome de Jesus eu oro neste momento, termino, finalizo essa oração, saio do campo espiritual no nome de Jesus, revestido de glória, trocada minha armadura espiritual, coberta pelo sangue de Jesus, apagado todo rastro espiritual no nome de Jesus meu, e a graça de Deus me acompanha no nome de Jesus. E não se esqueça, me segue, se inscreva no meu canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, no Facebook também, e já me acompanha, que eu vou estar trazendo aqui quando for inspirada pelo Espírito Santo, para trazer uma mensagem, para trazer uma palavra diretamente ao seu coração, no nome de Jesus. Amém?